Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua sexta temporada. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, o comportamento e a forma como a pessoa interage com o mundo. Para uma mãe de criança com autismo, a jornada é desafiadora, mas também cheia de descobertas e aprendizados diários. Cada filho traz uma forma única de ver e sentir o mundo, exigindo amor, paciência e resiliência constantes. Essa experiência transforma a maneira de viver, educar e acolher as diferenças. É uma trajetória de superação, afeto e força, sem dúvidas alguma. E para falar sobre sua experiência enquanto mãe de pessoa com autismo, convido a este Papo no Auge Samara Caribé, mãe de 3 crianças, todas com autismo. Samara é divulgadora do projeto A Mulher por Trás da Mãe. Ninguém mais do que Samara sabe conceituar o transtorno do espectro autista, pois ela vive isso na pele diariamente. Samara, bem-vinda aqui ao Papo no Auge. De pronto, te agradeço por estar aqui e agradeço também a minha amiga Bárbara Ferreira, que teve a sacada de indicar o teu nome para este episódio. Eu pensava em discutir o tema há tempo, né? E ela sugeriu não uma especialista ou um especialista acadêmico para falar sobre o assunto, e sim uma pessoa que vive o dia a dia do TEA, né, o transtorno do espectro autista. E cá estamos. E para além do papel de mãe atípica, quem é Samara Caribé? A palavra é sua, minha amiga, seja bem-vinda, tá? Obrigada, Saulo, que recepção calorosa. Obrigada por essa acolhida, obrigada por esse carinho. E obrigada a cada um que assiste agora, né, a nossa transmissão. Quero também mandar um beijão para a Bárbara. Binha, um beijo, tamo junta. Então, Samara Caribé, hoje, Saulo, eu sou uma mulher em reconstrução, né? Então, primeiro de tudo, eu sou uma mulher em reconstrução, em reaprendizado de vida, em redescobertas de mim mesma, e a cada dia nessa escola, que é o transtorno do espectro autista, a partir da minha experiência com a minha maternidade. Né? Então, você falava muito bem, conceitou muito bem, né, o que é o transtorno do espectro autista, e a gente percebe mesmo que há uma interferência, né, sobretudo nessa questão da comunicação social, das relações interpessoais, das preferências, também dos marcos de desenvolvimento. E tudo isso realmente requer uma atenção especializada, técnica, um olhar atento, né, de todos que estão, sobretudo daqueles que são responsáveis, pais dessas pessoas, né, que estão no espectro autista. Muito bom, minha amiga. A gente estava conversando aqui em off, nos bastidores, né, você dizendo que é dedicação exclusiva full time, né, todo o tempo, né, o tempo todo, com as crianças, e eu imagino a tua luta, né, sendo mãe solo, você já também disse aqui pra gente nos bastidores, é mãe solo, tá? E aí eu quero que você alargue essa tua resposta. Como é ser mãe atípica? Quando foi que você se viu nessa condição? Como foi descobrir que seus filhos eram autistas? Então, são 3 experiências diferentes, né? Os meus 3 filhos, né? Isaac, com 12 anos, Maria Tereza com 7 anos e Estevão com 6 anos. Então, são 3 realidades, assim, totalmente diferentes, Saulo. Né? Então, eu estou nesse caminho há uns 10 anos, já, 10, quando Isaac, ele começou a mostrar sinais de atraso, sobretudo na comunicação verbal, né? Ele teve uma regressão na comunicação,
E depois disso começaram a se desencadear outras situações, como distúrbio de sono, a questão da preferência pela muito restrita pela alimentação, não era uma seletividade, a gente descobriu depois, e começamos a investigação, né? Mas a minha primeira experiência, o meu primeiro contato com o autismo foi um contato da vivência do luto de maternidade. Ou seja, eu idealizei o meu filho, né, como professora e professora de língua portuguesa, como você, eu idealizei um filho com quem a gente pudesse trocar conhecimento, que eu pudesse alfabetizar, a quem eu pudesse ensinar a cantar, com quem eu dividiria, né, as minhas músicas, as minhas poesias, e de repente eu vi que meu filho não me chamava nem de mãe. Então, ali foi uma tripla frustração, né, porque eu tentei correr para fazer do meu jeito, né, muitas vezes, inclusive, do meu jeito mesmo. Quando eu digo meu jeito, é porque eu queria que ele viesse para a minha preferência de mãe, né, para abarcar o meu luto e consolar o meu luto, né, e hoje, depois da experiência dos 3, né, eu vejo que eu entrei na escola e sou eu que estou aprendendo até hoje, né, hoje eu não tenho mais uma criança, tenho um rapaz de 12 anos, né, adolescente, tenho essa menina, tagarela, que você viu na estante aqui, Maria Tereza, ela é nível 1 de suporte, Isaac nível 2, entre nível 2 e nível 3, hoje muito mais nível 3, né, de suporte, ele se comunica no necessário, né, com frases curtíssimas. Maria Tereza, ela tem como maior característica dela a comunicação verbal, que é comprometida. Né, claro, tem outras características que surgem, né, essa questão da rigidez cognitiva, das preferências, né, do interesse restrito por uma atividade, assim, a cada vez, né, a frustração dela é muito notória, mas ela também tem muito do que a gente vai chamar do mascaramento, que é muito próprio de meninas, né, e de meninas com nível 1 de suporte, né, é o que a gente percebe, é que as meninas, as mulheres, né, sobretudo a gente vê hoje muito o quadro de mulheres diagnosticadas, né, que elas viveram a todo momento de forma periférica ao seu diagnóstico, sendo subdiagnosticadas com outras situações que não eram as reais, né, e com 20, 30, 40, 50 anos depois de vida, é que foram diagnosticadas dentro do espectro autista, né, então porque antes, né, o autismo, ele era visto somente a partir do cérebro masculino. Então, toda a pesquisa, desde 40, 50, ela sempre se voltou mais para o cérebro masculino. Então, hoje se tem essa abertura maior para se investigar, né, o cérebro feminino, né, e tem Estevão que veio de presente. Estevão também está no nível moderado a severo. Estevão, ele é não verbal, né, embora a comunicação não verbal dele, né, a verbal é totalmente comprometida, ele tem intenção comunicativa, mas ainda não expressa nenhuma palavra, nunca expressou. Ele, para mim, foi o caso mais tranquilo, porque com 9 meses, ele já apresentou sinais claros, né, de atraso de desenvolvimento, né, e mãe sendo mãe, depois de ter passado, né, por 3 experiências de maternidade, ali eu já corri, né, para estimulação precoce, embora eu tivesse até oposições médicas, dizer, você está inventando, você está vendo cabelo em ovo, procurando um diagnóstico para esse menino, mas eu já sabia, né, porque eu já tinha Isaac, eu já estava vendo Maria Tereza, né, com todas as características, né, de enfileiramento de objetos, preferências, né, o desenvolvimento, assim, aquém da idade, para números, cores, formatos geométricos, alfabetos, né, muito precoce, né, e aí, Estevão realmente, ele precisou da estimulação, foi quem precisou da estimulação mais precoce, né, a partir de 9, 10 meses, ele já começou a entrar. Claro que ele foi um filho próximo da pandemia, então ali ele ficou bem desprivilegiado, né, por conta dessa ausência, né, dessa falta das portas abertas, né, para ir para as investigações presenciais, né, para buscar estimulação presencial, era sempre mais difícil.
E eu moro realmente num lugar que não beneficia muito a gente. Mamãe. Né? A região metropolitana de Salvador, ela é muito desprivilegiada. Ai, doeu! Muito desprivilegiada. Mamãe. Né? De forma que... Mamãe. Oi, filho, peraí que a gente vai ter um corte, viu? Diga. Sou policial. Tá bom. Tô trabalhando. Sim, senhora, muito bem. A gente vai cortar essa. Eu não. Ah, esses making-off, adoro. Então, teve essa questão do diagnóstico de Estevão, mas, voltando para Maria Tereza, em termos de fechamento do diagnóstico dela, foi mais demorado por ser diagnóstico feminino. Maria Tereza, ela passou 3 anos sendo investigada, né? A gente começou com uma estimulação que a gente tinha em casa com uma fonoaudióloga. Ela era prevista só para Isaac, mas ela acabou, por amor à profissão dela, né? Silvia Letícia, excelente fonoaudióloga aqui de Dias Dávila, Camaçari, perfeito, um beijo para ela. E Silvia foi a primeira pessoa que teve esse olhar, né, de dizer, é preciso investigar Maria Tereza. Eu preciso ver, porque Maria está com um atraso não tanto significativo, mas é preciso ter esse olhar especial sobre ela. E esse olhar de Silvia apurado, né, respeitoso e preocupado, né, enquanto, não só profissional, mas enquanto mãe também, né, foi quem realmente começou, né, esse processo. E ali, hoje, ela já tem 3 laudos diferentes, né, confirmando que ela está no nível 1, né, de suporte do espectro autista, mas ela, enquanto nível 1 de suporte, foi quem ficou mais desprivilegiada, porque, né, por não ser um autismo clássico, severo, então as portas elas acabaram não se abrindo, né, de imediato para ela. É uma luta, é uma luta. Tem outras situações que eu enfrento, né, desde a pandemia. A minha mobilidade, ela é reduzida, não fisicamente, mas a mobilidade de não ter rede de apoio, né, eu não tenho rede de apoio física, eu tenho mais hoje rede de apoio institucional, que são as escolas, que são as instituições que atendem aos meus filhos, mas rede de apoio, assim, infelizmente não ter minha família próxima, não que minha família não me ajude, mas não tenho pessoa próxima, eu não tenho pessoas fixas para ajudar, não tenho um cuidador, né, tem a questão, né, dessa decisão, né, do genitor querer ir embora, né, claro que não é fácil, mas eu enfrento, vai ter os dias, né, mas eu tô aqui, né, tô aqui e vou buscando, né, também suporte para mim, porque é necessário, né, senão... Senão a casa cai. Senão a casa cai. E você não pode tombar. Você não pode tombar, né? Embora somos humanos, né? E há dias bons, há dias não tão bons, mas os meninos têm somente você para ser esse baluarte, essa tábua de salvação, né? Falou em rede de apoio e como deve ser difícil, né, Samara? Como deve ser difícil. Vê, eu queria voltar ali à questão do diagnóstico, tá? Porque como é que foi esse processo, né, de definição de diagnóstico? Foi difícil encontrar apoio ou informações confiáveis, né? Sejam nos médicos, seja nas redes sociais, na internet, enfim, né? O que os médicos te disseram a partir do diagnóstico em mãos, hein? Olha, eu fui muito feliz em relação ao atendimento dos meus filhos. Eu sempre encontrei bons profissionais que pudessem atendê-los, né, e confirmarem a realidade do diagnóstico no espectro, né. Então, eu encontrei profissionais, assim, muito pé no chão, né, com muito embasamento científico, muito respeito àquilo que é dito pela ciência, né, aquilo que é confirmado pela ciência, não de charlatanismo, não das propagandas enganosas, muito pelo contrário. Quem bateu o martelo dos diagnósticos dos meus filhos, posso falar o nome dos profissionais? Ou não é necessário? Então, tem a doutora Renata, psicopo, né, que fechou o diagnóstico de Isaac, ela
demorou 8 meses para fazer chegar ao veredito do diagnóstico, né? E ela viu o Isaac no primeiro momento, como ele tinha acabado de completar 3 anos, ela disse, vamos para a escola, vamos tentar a estimulação precoce, e daqui a alguns meses você retorna. E assim eu fiz, e ali, sem sombra de dúvidas, ela fechou o diagnóstico, deu o diagnóstico muito preciso, né? Inclusive, ela hoje é a neuropediatra de Estevão, né? Estevão e Maria Tereza, eles passaram por doutora Yara, competentíssima na área do autismo em Salvador, atuou muito na região metropolitana, atuou em Camaçari pelo SER2, fantástica, que profissional, que tem um olhar, assim, perspicaz, ela tem um olhar perspicaz, ela tem um tamanho respeito, assim, ao paciente, de forma que ela não se deixa influenciar por nenhuma opinião, ela quer ver, ela quer observar, ela quer tomar tempo com o paciente, tanto que com Maria Tereza foi todo esse tempo, né, começou com a fonoaudióloga Silvia aqui em casa, e depois a doutora Yara, em 2 anos, ela foi, e como era um autismo no nível de suporte, Maria Tereza, ela passou também por doutora Paula Lorena, salvo engano, ela está na Polícia Militar hoje, perfeita, profissional também, ela é psiquiatra infantil, então, elas duas, em interconsulta, foi que bateram o martelo de Maria Tereza. E também teve a doutora Mabel Castro, que foi a terceira profissional que viu Maria Tereza, e ela... Eita, acenda aí, Isaac. Participação especial. Estou trabalhando. Ah, tá certo, tá trabalhando. Gente, esse make-up vai ficar massa. Teve mãe completa, viu? E doutora Mabel Castro, ela é do interior da Bahia, mas ela veio fazer um voluntariado, né, aqui em Dias d'Ávila, e ela viu Maria Tereza e ela também ratificou, né, o diagnóstico dela, e esse nível de suporte, a necessidade mesmo de uma intervenção multidisciplinar, né. Eu ainda estou em busca, né, hoje, como o diagnóstico, né, ele assim como tem, assim, profissionais que têm grande respeito, se especializam, estudam, tem mais 2 perfis de profissionais que realmente os pais, as mães, os responsáveis, as pessoas que cuidam de pessoas autistas, elas enfrentam, né, que é, primeiro, né, aquela gama de pessoas que adentraram e formaram a indústria do autismo, né, com fins totalmente lucrativos, né, charlatanismo, com venda de cura, venda de tratamentos, assim, que você tira um rim para pagar, você tira uma córnea para pagar, você tira o coração para pagar, né, ele promete cura das crianças, né, que é muito complicado, como também a gente, infelizmente, ainda hoje, a gente encontra profissionais que oram para os nossos filhos, né, em várias esferas, inclusive esferas federais, né, órgãos públicos federais, que vão dizer, essa modinha do autismo está demais. Então, não basta a gente enfrentar todas as barreiras que, infelizmente, a condição dos nossos filhos, né, impõe sobre eles, né, porque eles não escolheram nascer autistas, né, então eles carregam a condição que muitas vezes lhes custa muito, mesmo que inconscientemente, mas também a gente vai encontrar essas barreiras atitudinais, né, de pessoas que ou querem que a gente venda a casa para fazer o tratamento dos nossos filhos, ou nos banalizam e nos ridicularizam e ainda duvidam da condição dos nossos filhos. Não é uma coisa simples, né? Também pode. Não deve ser de fato coisa simples. Eu acho que você teve, como você falou, teve muita sorte de cair, né, de se encontrar com pessoas totalmente éticas, responsáveis, empáticas, né, com a tua causa, tua condição, enfim, né, e com a saúde, preocupados com a saúde dos teus filhos. Ô Samara, para quem está em casa ouvindo a gente, vendo a gente, e que está desconfiado que o seu filho, a sua filha, né, apresenta atributos, adjetivos, características do espectro autista,
que é que a pessoa deve, a pai, a mãe deve primeiramente se ligar? Qual é o primeiro sinal, assim? Pecar por excesso não é problema. Se percebe que há um atraso no desenvolvimento da sua criança, pode ir ao pediatra. Se você hoje é usuário do SUS, vai lá no postinho mesmo, na unidade de saúde da família, o SF, pede a consulta do pediatra, do médico da família, da enfermeira responsável, diz, olha, ele está com tal marca, e eu vejo que não está indo bem. E ali o encaminhamento ele vai ser feito para a investigação, né, com a consulta com o neuropediatra, psiquiatra infantil. E a partir dali, se já houver uma necessidade, a própria equipe da USF, ela já vai encaminhar também para investigação com a equipe multidisciplinar. Eu digo isso por experiência, eu realmente ali, eu fui privilegiada, feliz, né? Embora eu não tenha muito acesso, por incrível que pareça, né? Hoje a minha rua não tem o que a gente chama de ACS, Agente Comunitário de Saúde, né? Da participações especiais. Diga, meu bem. Já botou na tomada, tem que apertar o botão até acender. Então, ali, quando o Estevinho, por exemplo, ele fez 9 meses, foi a equipe da USF que disse, não, Estevão tem que ir imediatamente para a investigação com o neuropediatra. Essa enfermeira, esse médico, eles participaram do pré-natal deles, e ali eles disseram não. Estevão está com atraso de desenvolvimento muito significativo e com os precedentes de Isaac, que Maria Tereza ainda não era diagnosticada ainda, né? A gente tem que partir para a investigação. Então, se uma mãe, um pai percebe qualquer atraso, qualquer diferença, sobretudo na amamentação, o bebê está mamando, ele tem dificuldade para mamar, ele não quer mamar, ele não olha, não faz o contato visual, já começa daí. Né? Se o bebê, ele é muito quietinho, esse bebê muito bonzinho, muito quietinho, assim, demais, diferente de outros bebês que você tenha, ou que você já tenha conhecido, contato com outras crianças, também relate isso, né? Pode ser um sinal que há algum atraso de desenvolvimento. Se o bebê ele só se comunica chorando, né? Não tem nenhuma outra expressão facial, também investigue, né? É importante ter sim, esses sinais, né? Quando eu olho os vídeos das crianças, né, pequenininhas, eu já vejo que já tinha muitos sinais lá, né? Estevinho era muito quietinho, Isaac era muito quietinho, Estevinho não tinha expressões faciais, assim, muito claras, né? Então já estava lá a estereotipia de Isaac com as mãos, né? Então, qualquer sinal que você perceber, pai, mãe, responsável, tio, vó, madrinha, não tenha medo, né? O importante é você ir buscar saber, independentemente de achar que independentemente do que se você já tenha certeza ou não. É importante ter alguém que bata o martelo e diga, olha, é isso, é por aqui. Porque até se for mesmo caso de autismo, é importante que já se tenha o diagnóstico fechado para que se busque o atendimento. Hoje tem instituições que, infelizmente, se não tem um laudo fechado, não dá acesso aos serviços, né? Então é necessário. Acho que eu respondi, né? Ficou claro. Perfeitamente, minha amiga. Perfeitamente. Obrigado por suas respostas. Vê, eu sei que nem tudo são agruras, nem tudo são espinhos. Há momentos de muita alegria, presumo eu, né? Quais são esses momentos de alegria ou conquistas que você considera marcantes nessa jornada, sendo mãe de 3 crianças que têm, né, o espectro autista, né? Enfim, e assim, como é que é a tua rotina com eles no dia a dia? Eu sei que você é uma pessoa muito sorridente, né? O que é que te faz sorrir? Gente, quando eles sorriem, acabou. O sorriso deles, né? Isaac tem um nome, o nome deles é Sorriso de Deus, ele sorriu, o que significa Isaac, né? Então, quando eu vejo esse rapazão, esse moreno sorrindo, eu digo, a mãe não aguenta com um negócio desse não, né? Não é fácil, não é simples, tá? Arrancar um sorriso dele, às vezes, agora ele é adolescente, tá ali, se acabam de rir, porque tá ouvindo eu falar o nome dele, né? Tá? Se acabam de rir. Mas o sorriso dele, meu Deus, quando ele sorri para mim, né? E, assim, Estevão é muito carinhoso, uma criança muito, muito afeiçoada, assim, adora dançar,
né? É um chamego. Eu brincava, dizia que ele era meu gatinho siamês quando ele era menorzinho. E é o meu parceiro de dança, né? Tocou a música, eu peguei ele no colo, já era. Ele quer que eu dance, quer que eu rode, quer que eu faça tudo. E tem a minha princesa. Oi, princesa. Essa hora você pipoca. Não, amanhã. Combinado? Combinado amanhã. Amanhã. Então a gente conversa daqui a pouco. Que agora eu tô conversando com o Saulo. Daqui a pouco, princesa, viu? Quando acabar aqui, a gente conversa. Combinado? 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 Um beijinho. Pronto. Pronto. E aqui tá meu raio de sol. Essa menina, ela é minha cópia, assim, em muitos sentidos. Todos os três parecem congenitor com o pai, né? Mas, assim, em termos de natureza, tudo, assim, ela é minha cópia. Se eu tô na gargalhada, ela entra na gargalhada também. Se é para me afrontar, ela me afronta do mesmo jeito. Mas se a minha vida não houvesse Isaac, Maria Tereza e Estevão, eu não sei quem seria Samara hoje. De verdade, eu sou uma mulher completa, apesar dos desafios, apesar dos sofrimentos que vêm, porque eles vêm, né, eles batem a minha porta, né? Apesar da doença que chega, porque a doença de vez em quando ela vem, não tem como não sofrer um estresse, não ter uma questão de saúde mental. A gente sabe, né, isso é científico, isso é comprovado, né, o estresse de uma mãe atípica, ela é comparado a um soldado no front da guerra. Então, isso não é uma coisa pequena, né, mas apesar disso, eu escolho sorrir, né, eu escolho sorrir. No dia que não dá para sorrir, eu deito ali na minha cama, todo mundo está alimentado, beleza, tá todo mundo assistindo com a babá eletrônica, beleza, e eu vou repousar e ver minhas salva-vidas. Eu chamo minhas duas terapeutas de salva-vidas. Que é assim, né? A gente não pode parar, né? Tem uma coisa importante que eu quero dizer, Saulo, você não sei se estava no seu script me perguntar, mas eu não tenho medo de morrer, né? É um medo que assusta assim, quase 100% das mães atípicas, né? E esse medo mesmo, eu perdi quando eu me separei, né? Foi um brinde para mim, de verdade, né? Se você me perguntar qual foi o presente que você recebeu no seu divórcio, na sua separação, o medo de morrer, né? Porque ali eu aprendi que eu não tenho controle da vida, eu não tenho controle sobre todas as coisas, nem sobre a minha casa, nem sobre os meus filhos, nem sobre os meus dias. E aqui, eu sou católica, né? Eu sou chamada a um caminho de fé, né? E nesse caminho de fé, eu aprendo que nada está no meu controle, né? Se eu morrer hoje, tá tudo certo na Bahia. Deus está no comando, né? A frase que eu mais ouvi ano passado, que foi um ano assim que foi aquele ano que eu disse assim, Jesus me leve, né? A frase que eu mais escutei é que Deus está no comando de tudo, e de verdade, eu fiz a experiência, né? Eu faço essa experiência todos os dias. Então, é isso que me sustenta. Se eu morrer hoje, meus filhos pertencem a ele. Acabou. Eu não vou cavar lá e dizer, morte, me tirei da lista do amostradinho. Não vou poder fazer isso, né? Eu vou. Pois é, minha amiga, que frases fortes, né? Que frases fortes, potentes, mas tá tudo certo na Bahia, tá tudo certo na Bahia. Eu acredito. Oh, terra boa, saudade, inclusive. Veja, minha amiga, eu queria saber se tu, no teu entorno, tu falou que não tem uma rede de apoio fidedigna, né, vasta, se tu encontrou preconceitos nessa tua jornada por parte daqueles mais próximos, sabe? Porque muitas vezes as pessoas desconhecem, né, o transtorno do espectro autista, desconhecem como lidar com, né, com nos seus pormenores com pessoas que possuem esse espectro. E como é que tu combate esse preconceito, essa ignorância, esse desconhecimento? Olha,
primeiro de tudo, o conhecimento nunca vai ser demais, né? Pesquisar, se informar, aprender sobre os direitos dos meus filhos foi, assim, a base de tudo, né? Até para que, né, um grito mal lançado, um direito não assistido, eu possa provar, né, em vez de pegar o pau, né, que mata a cobra, pegar a cobra morta e mostrar aqui a minha cobra morta. Eu sempre gosto desse ditado, que o povo diz assim, mate a cobra para chupar. Eu digo, não, eu mostro a cobra morta, e geralmente eu mato sucuri. Então, é bem aí, você precisa estudar, você precisa aprender quais são os direitos dos seus filhos, aprender quais são as leis que lhe amparam, aprender a dialogar, que não adianta brigar, porque senão a gente fica como a mãe louca, a mãe do Ministério Público, a mãe da imprensa, a mãe da polícia. Não que a gente não precise ser, a gente precisa estar aliado a todos os órgãos públicos, né, ter conhecimento jurídico, também um mínimo de conhecimento jurídico, um mínimo de respeito, encontro e amizade com o Conselho Tutelar, com gestores de escola, para que os nossos filhos eles sejam muito bem amparados. Quando eu cheguei aqui, em Dias d'Ávila, né, eu cheguei realmente dizendo, eu quero tudo que meu filho tenha direito. Não foi simples e não foi fácil, né? Meu filho hoje ele tem um nível 3 de suporte, sobretudo na área de educação, e eu conversava com a médica dele, né, a médica de Isaac, que ele provavelmente ele tem também deficiência intelectual. E que eu digo hoje, onde eu moro, e em muitos outros lugares que eu conheço, não tem uma escola que tenha a capacidade de atender meu filho, né? Eu digo isso enquanto professora de língua portuguesa, né, enquanto amante da educação, e como mãe que simplesmente, com as próprias habilidades e competências, não conseguiu alfabetizar o filho. Não culpo meu filho pela condição dele, eu digo, fui eu que não tive habilidade e competência. Mas nunca joguei sobre o meu filho a responsabilidade por isso. Não, a responsabilidade é minha. E eu digo que hoje não tem nenhuma escola perfeita. Eles tentam e muito. Mas quando eu cheguei aqui, foi muita briga de ter que acionar o Ministério Público para meu filho continuar sendo atendido, né, de ter denunciar o Ministério Público porque o ano letivo do meu filho acabou mais cedo, de ir para a imprensa porque o ano letivo começou e meu filho não tinha cuidadora, né, de coisas assim, de não haver adaptação, de não ter um atendimento digno, né, eu fiz uma denúncia no ano retrasado, salvo engano, ano retrasado foi no ano retrasado 2022, parece 2022, não lembro agora, porque meus filhos, eles fazem tratamento em Salvador, né, porque eles não têm tratamento aqui. Infelizmente, o contexto daqui, ele não me permite ter, eu não tenho um ônibus, desde a pandemia, na minha porta, né, eu não tenho rede de apoio para ir comigo, e todo esse contexto de sair, de estar num lugar, de fazer a espera para ter um atendimento de um só, isso sempre foi muito difícil, né. E aí, meu filho só tinha Isaac no CRETEA. O CRETEA é o Centro de Referência Estadual para as pessoas no espectro autista. É o primeiro centro estadual, o primeiro centro de referência do Brasil, né, o CRETEA, em Salvador. E meu filho, ele chegou a perder 2 atendimentos, graças a Deus não perdeu a vaga, porque o transporte para o domicílio, TFD, ele chegava aqui com 1 hora de atraso, com 30 minutos de atraso, e a gente perdia sempre o primeiro horário. Já teve dias de eu chegar, o atendimento ser 1 hora, e eu chegar lá quase 3 horas da tarde, só para dizer, olha, eu vim, e o transporte atrasou, eu vim justificar, para provar que eu vim, né, e aí eu tive que fazer uma denúncia, a denúncia foi acompanhada até extrajudicialmente, para não ter confusão, mas que eu tive muito apoio do Ministério Público. Oi, amor. Daqui a pouco, viu? Eu tive muito apoio do Ministério Público local, né, porque eles ficaram marcando em cima em relação à saída do carro, a pegar as crianças aqui. Eram condições simples de dizer, olha, o carro ele tem que chegar até 11h30, e eu peço a tolerância de até 11h50, meio-dia, porque é 1 hora de trajeto, e eu posso ter intercorrências nesse tempo, né? Aí dá meio-dia, meio-dia 15, meio-dia 22, meio-dia 43, meio-dia 57, e o carro não chegar.
para buscar meus filhos, né? E quando isso não acontecia também essa questão do transporte atrasar no traslado para voltar para casa. E ali, tudo que era tratamento era perdido, porque a criança estava em crise, né? A criança desorganizava total, e ali, tudo que foi feito de intervenção era perdido. Né? A gente sai de casa, a gente já sabe que é 1 hora de viagem para ir, 1 hora de viagem para voltar. Graças a Deus que as crianças ficam, assim, tranquilas no carro. Mas uma coisa, meu filho diz, terminou o atendimento dele, a primeira coisa que ele diz é: bora para casa, e ali o carro não pode passar de 10 minutos, porque passou, meu irmão, hoje não, graças a Deus, depois de denunciar, depois de um ano de diálogo com o Ministério Público, a coisa foi resolvida. Mas, assim, lutar pelo respeito não é fácil. Eu tive uma experiência muito, muito negativa aqui no município, né? A gente teve essa experiência foi a pior possível. Juro que foi a pior de todas. Foi marcada uma reunião com o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os secretários, todo mundo, e as mães de autistas. Acredite, a gente vai contar a nossa história de vida, falar da nossa história de vida. Você sabe que é uma indiferença para aquilo que você está falando, aquilo que é mais importante para você, está sendo lançado às paredes, ao vento. Ali, para mim, eu disse, é a última vez que eu falo dos meus filhos, que eu exponho a minha realidade de vida para quem não se interessa. Claro, a gente precisa conscientizar, a gente precisa formar, somos nós com a nossa experiência de formar, mas outra coisa é você ver o descaso e a indiferença de quem pode fazer algo por seus filhos, né? De estar ali, todo mundo ali, só para dizer, ó, vou botar aqui numa sala fechada, vamos escutar o que elas têm para dizer que acolheu, passa a lista de presença, tira a foto, tá tudo certo. E assim foi feito, não teve nem publicação dessa reunião, só para você ter como a coisa foi feita. Né? Então, para nós foi assim a gente sempre fez muito enfrentamento, né? Aqui no município. Infelizmente, foi assim a pior experiência de você lançar suas pérolas, desculpa a expressão, é muito pesada, mas lançar pérolas aos poucos. Porque você pega aquilo que lhe é mais caro, conta a sua história de vida, a história daqueles que Deus lhe permitiu você ter como filhos, né, que são as coisas mais caras, mais preciosas que eu tenho na minha vida, que são meus filhos. E simplesmente, sabe, as pessoas parecem que estão escutando notícia no rádio em alemão, em coreano, qualquer coisa assim, não tem importância, sabe? Essa, para mim, foi a pior experiência que eu já fiz. Ô, minha amiga, é bronca, viu? É bronca, como diz lá em Recife, é bronca, pesada. Veja, pra gente finalizar aqui, eu sei que tu tá aí no corre com as crianças, mas a gente sempre tira aprendizados, né, Samara, dessas experiências, sejam elas no nosso dia a dia boas, no nosso dia a dia ruins, né? Mas a gente sempre tira lições. E o que é que tu aprendes cotidianamente com os teus filhos, com as situações envolvendo a tua jornada enquanto mãe de crianças com autismo, né? O que é que tu aprende com eles no dia a dia, tá? E que você gostaria que outras pessoas também aprendessem, tirassem lições, né? Que mensagem você deixa para outras famílias que estão começando a lidar com o diagnóstico de autismo, minha amiga? Primeiro de tudo, eu dizer para os pais e as mães que estão sofrendo porque descobrem que o filho tem um atraso de desenvolvimento. Vai passar, viu? Vai passar e tudo vai ficar bem. Agora você precisa aceitar, acolher e partir para cuidar do seu filho. O luto quase consumiu a minha vida. Mas também eu parti, como a gente costuma dizer na comunidade atípica, eu parti do luto para a luta. Quando eu consegui arregaçar minhas mangas, levantar minha cabeça, eu botava minha calça jeans, meu sapatinho, moleca, botava meu filho no matulão e vim embora. Às vezes era aqui no Cucuruto, era pequeno, sequinho,
Botava aqui, quando estava cansado, a gente batia a perna, subia e descia. Telefone, eu tenho telefone até hoje, dos hospitais, de secretaria, de tudo, porque eu ia fuçar, eu disse, não. Aqui eu vou descobrir por que essa lista única aqui do Estado, da regulação, não está andando. Meu filho é criança com deficiência, meu filho é pessoa autista, é prioridade, ele é pequeno, está perto da plasticidade neuronal, ele precisa fazer esse exame. Por favor, dê prioridade a ele aí. Eu preciso desse exame, é o último exame de descarte que eu preciso que ele faça. E ali eu não parei mais. Então, é o primeiro de tudo, partir do luto, desse sofrimento, desse filho que você idealizou, para lutar. Não esmoreça, não se entregue à dor. Ela vai passar. Né? Depois, eu descobri, por causa dos meus filhos, que existem pessoas muito boas na face da Terra. Fora do Brasil, do outro lado do mundo, né? Vizinhas à minha casa, né? Eu tenho muita, mas muita gente competente, muita gente boa. Eu quero aqui fazer um recorte para o Centro de Referência Estadual. As pessoas com transtorno do espectro autista, eles são meus parceiros em todas, eu posso dizer assim, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, porque viu meu primeiro filho pequeno, viu meus outros filhos na barriga, e hoje acompanha os meus filhos de perto. Então, Cretea, meu coração está aí também. E quero fazer um agradecimento também muito especial ao CAP Pestalozzi, que é o Centro de Apoio Pedagógico da Pestalozzi da Bahia, um órgão estadual também, que é de apoio pedagógico. Lá só tem fera, só tem, assim, professores com mestrado, doutorado, especializações, mas os caras, mais do que diploma, os caras manjam demais dos Paranauê, tu não tem noção, não. Eu me sinto, sabe que é uma instituição que você se sente em paz? Eu tenho assim, professores que eu carrego muito no meu coração, né? E os professores que atendem os meus filhos eu amo demais, né? Tem um deles que essa semana passada, você me dá 5 minutos, mãe? Eu fiz, claro que sim. E ele já chegou com o caderno, né, do planejamento, diz assim, mãe, é porque eu preciso fazer o PAE, o PEI, o PDI de Isaac. Eu disse assim, você quer derreter o coração da mãe? Porque tem coisas que a gente, o PAE, né, o plano de atendimento escolar especializado, o plano escolar individualizado, o plano de desenvolvimento individualizado, muitas vezes a gente tem que ficar o ano inteiro aqui no município cobrando. A gente vai para o Ministério Público, a gente manda a documentação para a escola, para a direção, para a Secretaria de Educação, da cópia do Ministério Público, para no final do ano a gente receber a cópia do documento. É uma humilhação. Então, se eu ouvir um professor dizer assim, é porque eu preciso fazer o PEI, o PDI e o PAE de Isaac, a mãe fica como, minha filha? Só dor no coração coreano, né, para esse povo. Então, é uma instituição, assim, que eu digo que é de ponta, de ponta, de ponta. Hoje, por conta da legislação, né, do Ministério da Educação, eles não podem ser um centro ampliado para pacientes, pessoas que não estejam matriculadas na rede municipal, estadual, federal, né, mas eles oferecem oficinas, né, para esses estudantes que estão lá. Então, sabe, é um trabalho, assim, extremamente humanizado, né, e eles têm um olhar sobre quem cuida das crianças, é um olhar, assim, fantástico. Eu amo, assim, toda aquela instituição, de todo o meu coração, assim, sou apaixonada, sou grata demais ao CAP Pestalozzi. A gente vai poder marcar eles depois, aqui no nosso Instagram, porque, de verdade, eu tenho um amor, um carinho muito grande por essas instituições. Quando quer acolher a minha família, sobretudo num momento de maior sofrimento, né, e de uma certa forma, eu vou dizer com muita seriedade, a intervenção deles, não só para os meus filhos, mas para mim também, me tirou de riscos de morte, me devolveu a vida. Foi, de verdade, assim, eu tenho uma gratidão imensa. E eu tenho anjos, né, eu tenho anjos, muitos anjos sem nome, anjos que você só vê uma vez na vida, num ponto de ônibus, mas que vai dar um doce ao seu filho quando o seu filho está chorando, vai, abaixa, quer conversar com seu filho, pergunta se pode te ajudar, pergunta se você quer um copo com água, né, que vem na sua casa, lava um prato, que
espera uma demora, muitas vezes, que vê uma demora de você responder no WhatsApp e te diz assim, e vem bater na sua porta e dizer, você tá bem? Você tá bem? Eu fiquei preocupada. Então, tem umas poucas famílias, né, que elas fazem isso, né? Eu tenho uma família muito especial, né, aqui no município de Dias d'Ávila, que me acolheu como família também, que eles não podem estar aqui todos os dias como minha rede, mas que se eu não responder até 11 horas da manhã, bate em tudo aqui. Você tá bem? Você tem o quê? Fiquei preocupada. Então, isso dinheiro não paga, Sal. E tudo isso por quê? Por causa dos meus filhos. Você sabe que eu ouvi um eu te amo sincero? Mamãe, eu te amo. Você sabe que é um olhar no fundo dos seus olhos assim, sorrir. Gente, isso não tem preço. Cada vez que meus filhos olham para mim e sorriem, mesmo sem barulho de palavras, eu digo, olha, Jesus, tá bom, se você quiser me levar agora, eu já tô satisfeita. É isso. Muito, 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 muito bom. Adorei o teu relato, adorei te conhecer, Samara. Infelizmente, a gente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com Samara Caribé, mãe atípica, a melhor especialista quando o assunto é educação de pessoa com autismo. Falamos hoje sobre a sua experiência nesse processo de maternar. Samara, que prazer, reitero, que prazer te conhecer, que bacana conhecer a tua história. E quem quiser trocar ideias contigo, quem quiser te ajudar, onde te achar, obrigado de verdade, tá? Eu que agradeço, Saulo, imagino, também um prazer, meu querido, prazer enorme. E se tratando de uma amiga, um amigo de corta aí, viu, que agora errei tudo, fiquei emocionada. Se tratando de um amigo de Bárbara, é meu amigo mesmo, oxe, desde toda a eternidade. Ah, meu Deus, então quem quiser me contar, eu tô no Instagram, Caribe Samar, @CaribeSamar, eu vou abrir meu perfil, quem quiser me adicionar. Quero também divulgar, posso fazer meu merchan aqui? Então, tem também, quase eu me esqueço de falar, é importante, viu? Desculpa, estourou o tempo. Então, hoje o meu trabalho, meu principal trabalho hoje, nessa jornada, né, de experiência, é mais o trato com as mães. Eu gosto de falar da minha experiência para as mães. Então, eu componho com a psicanalista Priscila Vieira o projeto A Mulher por Trás da Mãe, né? Justamente para todas as mulheres que são mães, que quiserem fazer essa experiência de se redescobrir, né? Enquanto mulher, né? De querer renovar, né? Se reapropriar da sua identidade de mulher, né? Para além da sua maternidade, sem desprezá-la, sem abandoná-la, né, para não abandonar também seu casamento, mas para saber que você tem uma essência que é só sua, tem um lugar que é só seu, né, tem um tempo que é só para você. Eu também estou no projeto, né, A Mulher por Trás da Mãe. Tem a Priscila Vieira, que é a psicanalista, ela é a pessoa responsável, tecnicamente falando, do projeto, e é um projeto que tem o valor de troca, ele é social, super, hiper, mega acessível. No mês, o valor de uma pizza. Então, é mesmo para que as mães venham, a gente se encontra semanalmente, a gente tem encontros semanais, a gente tem um encontro individual com a Priscila ou com o psicanalista que estiver responsável do grupo. E eu vou dizer, né, aquele dia a gente espera a semana inteira. É muito gostoso, muito maravilhoso. Quero deixar também um agradecimento para Glaucia, minha arte terapeuta, para Priscila Vieira, minha psicanalista. Amo vocês, minhas salva-vidas. E é isso, estou aqui. Então, quem quiser me encontrar, o Saulo pode passar meu contato, sem problema. Pode pedir no direct, eu estou disponível, estou à disposição. Tem o Instagram também, né? Tem a página lá da associação daqui, que é a AMAD, Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Dias d'Ávila. Eu sou mais membro consultivo hoje, faço parte da diretoria, mas como a mobilidade está reduzida, eu fico mais no grupo do WhatsApp, passando mensagem, respondendo dúvida, respondendo algumas mães no privado, né, quando precisam ter uma conversa, bater um papo, trocar uma ideia, desabafar. Estou aqui. Precisar de mim, eu estou aqui.
Ai, que massa, querida. Assim, o teu trabalho é super importante, a tua experiência ela é super importante para mães que estão passando por esse momento e descobrindo, né, se redescobrindo enquanto mulher, mãe, enfim, a partir de um diagnóstico, muitas vezes, que a gente, acredito, não espera, né? Você nunca tá esperando, como você falou, nunca tá esperando por isso. E aí, a partir desse luto, vem a força, vem a luta, vem a resistência, vem a resiliência, vem a pujança, vem o sorriso que Samara compartilha com as mães. Isso aqui é maravilhoso, minha amiga. Obrigado, viu? De verdade, tá? Eu que agradeço. Pra ti também, um cheiro bem baiano, um abraço a você e seus filhos. Obrigado, de verdade, tá? Valeu demais! E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.